A Avalanche foi um dos projetos que mais valorizou nas últimas semanas, ganhando valor mais rápido do que o próprio Ethereum, que também está extremamente forte. Para você ter uma noção, nos últimos 90 dias a AVAX disparou 120% e a moeda saiu dos 15 dólares e 61 centavos para mais de 33 dólares por unidade. E assim chamou a atenção de praticamente todo mundo que está procurando uma moeda para multiplicar o capital investido. Mas será que essa moeda vai continuar subindo até o final de 2025? Bom, quando eu vi a possibilidade de valorização da moeda, eu comprei ela a 28 dólares, mas é preciso tomar alguns cuidados porque eu fui estudar de forma aprofundada todo esse ecossistema e toda essa estrutura da Avalanche. Por isso eu decidi fazer uma análise extremamente aprofundada sobre a AVAX e te explicar exatamente quais são as minhas expectativas para o projeto até o final desse ano de 2025. Então, se você está buscando uma simetria significativa no mercado cripto, ou se você já investe em AVAX, ou se você está tentando encontrar oportunidade nas altcoins, nessa que é a fase mais lucrativa e importante no mercado de criptomoedas, assistir esse vídeo até o final é fundamental porque você encontrará nele a análise mais completa e aprofundada sobre a AVAX. Entenderá exatamente como esse projeto funciona e quais são as perspectivas para o ano de 2025. Eu só peço em troca o seu like e a inscrição batendo no sininho, então bora lá. Avalanche, a primeira coisa que chama a atenção é que em pouquíssimos dias ela já subiu 40%, onde a moeda AVAX passou por esse longo período de acumulação desde o início do ano de 2025 e agora que fez o rompimento. Geralmente esse tipo de movimento mais forte, ele costuma antecipar uma alta e uma continuidade de valorização. A última vez que essa moeda fez isso foi no ano passado, nesta fase aqui de novembro, também no final do ano, coincidindo com a fase que nós estamos nos aproximando. Então ela teve esse salto aqui de 146% em questão de 29 dias. Só que depois a moeda entregou uma grande correção de cerca ali de 74%. Então por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Essa não é uma moeda nova no mercado, na verdade é uma moeda bem antiga. Quem era do ciclo anterior conhece que foi uma das moedas que tiveram a melhor performance no ciclo anterior, onde ela saiu ali da casa dos 9 dólares e chegou lá em 148 dólares, tendo uma valorização de 1.500%. Desde então a Avalanche perdeu bastante espaço no mercado. E isso fica muito claro quando olhamos a dominância da Avalanche comparado a outras moedas do mercado, né? O Bitcoin tem a maior dominância, hoje está em 58%, então de todo o valor travado em cripto, 58% está concentrado em Bitcoin. Já a Avalanche no ciclo passado, ela chegou a ter 1,34% de relevância na dominância do mercado. E desde então ela perdeu muito espaço para outras redes, outras blockchains que se reinventaram e trouxeram novidades melhores do que a própria Avalanche. E por isso, né, a moeda perdeu bastante valor de mercado. Mas, por incrível que pareça, em determinadas épocas, em fases de euforia de mercado, principalmente, ela tem esse salto de valorização. Então, o que chamou a atenção nessas últimas semanas é exatamente esse ganho, onde ela estava representando ali cerca de 0,23% de dominância no mercado e já saltou para 0,35% de dominância no mercado, ou seja, já teve um aumento significativo. Enquanto ela se valorizou nesse período, o Ethereum, por enquanto, ainda segue lateralizado, né? Não entregou mais altas tão fortes igual ele estava entregando até então, mas também sabemos que isso daqui é uma acumulação no Ethereum. Mas então, será que realmente vale a pena comprar a Avalanche ou não com todos esses pontos? Bom, nós temos que olhar algumas outras coisas. Se puxarmos dentro dos maiores projetos de cripto, nós podemos notar que a Avalanche está em 13º, sendo sim um dos maiores projetos que existem aí dentro do mercado. Inclusive, ela está acima da Sui em valor de mercado, acima da Ethena em valor de mercado e acima de outras moedas que também são bem relevantes. Sobre o seu ecossistema DeFi, a Avalanche é uma moeda de camada 1, né? Então nós temos que olhar bastante para a utilização do token, se as pessoas estão travando dinheiro nela ou não, porque uma das formas do projeto gerar dinheiro é através das taxas e das movimentações dentro da própria rede. Então, de forma geral, ela é uma competidora direto ao Ethereum, à Solana, a outras redes de camada 1 também. E por isso temos que olhar o DeFi, para ver quanto dinheiro está sendo travado dentro da Avalanche, se tem novos projetos sendo desenvolvidos dentro da rede e se está entrando dinheiro nesses projetos. Nós podemos ver que a Avalanche, ela compartilha de vários projetos de outras redes, né? Por exemplo, a Aave, né, que nativamente vem da rede Ethereum, é um projeto compartilhado, aqui está ganhando 25% em valor de mercado no último mês. Tem a Bank, né, que aí sim é exclusiva da Avalanche, que ganhou 46% em valor de mercado nesse último mês, ou seja, está entrando dinheiro no DeFi da Avalanche. Mas é claro que hoje o dinheiro travado dentro de Avalanche não é nem perto do dinheiro que já foi travado no ciclo anterior, onde ela chegou ali no valor de 12 bilhões de dólares travados e hoje nós estamos ali em 2,8 bilhões. Mas o que chama atenção é que nesses últimos meses nós estamos vendo um crescimento contínuo aí dentro do valor de mercado travado dentro do ecossistema da Avalanche, onde há um ano atrás, praticamente no mesmo período, estávamos ali em 938 milhões de dólares travados na Avalanche e hoje estamos ali em 2,2 bilhões, ou seja, mais do que dobrou o valor de mercado travado em Avalanche. E se a gente puxar aqui aquele momento de pico e alta valorização do token, né, que foi nesta fase aqui de novembro a dezembro, o valor de mercado saltou de 980 milhões para 1,6 bilhão. Então esse aumento já explica um pouco dessa valorização da Avalanche nesse curto espaço de tempo. Outra coisa a se analisar é o
número de endereços ativos, para ver se as pessoas realmente estão utilizando essa rede ou não. Então, comparando com o mesmo período do ano passado, tínhamos ali cerca de 30 mil endereços ativos diariamente, e agora estamos ali no valor de 70 mil endereços ativos, também dobrou o número de endereços ativos. Teve alguns picos aqui de mercado, ó. Em maio teve um pico de 217 mil endereços ativos, é uma coisa passageira, né? Teve alguns picos porque às vezes é alguma coisa que está acontecendo dentro da rede, algum incentivo que aí atrai o número de usuários, mas eles não ficam dentro da rede e continuam utilizando, eles saem e voltam para outras redes. Então sim, a Avalanche está novamente vendo um crescimento no número de endereços ativos. Se compararmos com suas concorrentes, hoje a Avalanche é praticamente insignificante, porque o Ethereum, por exemplo, em valor de mercado travado está ali em 94 bilhões de dólares, a Solana está em 12 bilhões de dólares, a Binance Smart Chain tem ali 7,8 bilhões de dólares, a rede da Base tem 5 bilhões, ou seja, várias redes novas, né, já passaram a Avalanche, que surgiram nesse ciclo e já são muito mais relevantes do que a própria rede da Avax. E a Hyperliquid também é uma rede aí de camada 1 que passou forte a Avalanche. Já se encontra ali em 2,6 bilhões de dólares travados e com um crescimento assombroso, né, um crescimento muito forte. Inclusive é uma moeda que também vale a pena trazer um vídeo exclusivo sobre a análise dela. Mas no número de endereços ativos diariamente, ó, a BNB está com 5,8 milhões de endereços ativos, a NIR Protocol 3 milhões de endereços, a Tron 2,4 milhões, a Solana 2,2 milhões, a Aptos 916 mil endereços ativos e a Avalanche se encontra lá em 12º lugar. Mas uma coisa que movimentou muito esse ano de 2025, principalmente dentro das redes de camada 1, como por exemplo a rede Ethereum, que trouxe uma valorização muito forte nesses últimos meses, desde abril, a rede Solana, que também está sofrendo um processo de bastante especulação, é a parte do institucional, porque nós já temos ETFs de Bitcoin, ETFs de Ethereum, provavelmente teremos ETFs de Solana ainda esse ano aprovados e tem outras moedas cotadas para terem ETFs também, e uma delas é a Avalanche. Poucos dias atrás foi confirmado um pedido de ETF para a Avalanche também lá nos Estados Unidos. Junto a ela podemos ter ETFs de outras moedas, como por exemplo a Dogecoin, um ETF de memecoin, né? Isso daí seria uma loucura. O ETF da XRP também é uma moeda que também tem projeção de ter uma aprovação de ETF futuramente, e a Avalanche também entrou nessa lista. E a gestora que fez o pedido desse ETF é a Bitwise, né? Que ela fez o protocolo junto com a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, com a documentação S1, então ainda não tem uma projeção de quando será aprovado esse ETF, mas eles já deram entrada na documentação. Então se a gente puxar aqui, a Bitwise submeteu um pedido S1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para um ETF spot de Avalanche, juntando-se à crescente lista de veículos de investimento em altcoins. O fundo proposto dará aos investidores exposição direta à Avax. Atualmente, né, hoje a gente viu ali que ela já está a um valor de mercado maior, mas estava em 19ª colocação. Quem vai ser a custodiante vai ser a própria Coinbase, que já está custodiando vários outros ETFs também. O mais interessante é que além da Bitwise, né, a VanEck e a Grayscale também apresentaram pedidos aí à SEC para lançar ETFs da Avalanche, o que é extremamente interessante porque são grandes gestoras de investimentos. Então nesse ciclo nós estamos vendo uma corrida do institucional a esses tipos de ativos, né? Primeiro vieram os ETFs, depois vieram aquelas empresas de tesouraria de Bitcoin, agora temos empresa de tesouraria de Ethereum, empresa de tesouraria de Solana também, vamos ter possivelmente o ETF de Solana, e isso são catalisadores para o preço, né? Desde que tivemos essa especulação dos ETFs de Solana, a Solana também não para de se valorizar, né? Também já subiu cerca de 100% nos últimos 104 dias. O Ethereum teve a aprovação dos seus ETFs no ano passado, não teve tanto efeito a curto prazo, né? Mas desde abril, os institucionais vêm acumulando Ethereum pesado e esse ano sim os ETFs surgiram efeito. Então teve um delay no Ethereum, mas desde abril o Ethereum já subiu ali cerca de 245%, porque ele fez um fundo ali em 1.385 dólares e chegou a 4.970 dólares por unidade e ainda tem projeção de continuidade dessa alta. Então pode ser que a Avalanche também seja mais uma moeda a surfar esse hype do institucional. Para vocês terem noção do impacto que esses ETFs geram, né? Então o maior é o ETF da BlackRock, né? O IBIT, com cerca de 88 bilhões de dólares travados, né? Eles basicamente geram em demanda compradora de Bitcoin, então 88 bilhões a mais aí para comprar em Bitcoin. Da Fidelity, que é o segundo maior, 22 bilhões. Grayscale é o terceiro maior com 20 bilhões. A Grayscale também deu entrada em ETFs de Avalanche, então ela é muito grande, ó. Então é a terceira maior do Bitcoin. Depois a gente pula para a ARK e a Bitwise, que deu entrada também no protocolo S1 para Avalanche. Então tem travado 4,7 bilhões de dólares, também é bem grande e representa uma força compradora em Bitcoin nesse caso. Temos outro da Grayscale com 4,8 bilhões de dólares. Depois temos da VanEck, que é outra gestora que deu entrada nos ETFs de Avalanche com 2 bilhões de dólares aqui de compra em Bitcoin. Essas mesmas empresas também estão comprando bastante Ethereum. Então a Grayscale gera uma demanda de 5,7 bilhões de dólares em Ethereum. A Bitwise gera uma demanda de 586 milhões de dólares em Ethereum. E a VanEck está gerando ali cerca de 20 milhões de dólares
dólares em Ethereum. A Bitwise tem outros fundos também, ó, com 6,5 milhões de dólares. Então, isso daí é basicamente dinheiro que vai entrar dentro do projeto através desses ETFs e vai gerar demanda compradora. Na rede da Avalanche também, eles estão desenvolvendo algumas coisas, né? Teve o lançamento de uma stablecoin coreana que também ajudou a gerar demanda na rede, né? Teve alguns saltos aí de volume depois que eles lançaram essa stablecoin. Então, eles estão focando bastante mais no público do Oriente do que necessariamente do público do Ocidente. Por isso que aqui a gente também não ouve muito falar sobre a Avalanche. E sobre o projeto em si, né? Falando da Avalanche de forma específica, ela é basicamente uma competidora direta do Ethereum, da Solana, mas que ela está focando em outros mercados que essas redes não focam. O Ethereum basicamente está focando muito no institucional, nessa parte de segurança. Ele ainda é uma rede mais cara, uma rede um pouco mais lenta. A Solana já foca em ser uma rede extremamente rápida, mas ela é bem centralizada e bem focada no varejo e na parte de meme coins, que é onde vem a principal receita da Solana hoje. E a Avalanche ela está focando em outros mercados, principalmente mercados mais do Oriente. Então até mesmo a página deles remete um pouco mais a esse tipo de público. Ela também é daquele tipo de rede, né, que se propõe ser melhor do que o Ethereum, mas na prática, na minha opinião, não é, né? A Avalanche no seu ecossistema, eles trazem algumas soluções aí para DeFi, né, de finanças descentralizadas, né, a mesma coisa que o Ethereum faz. Eles focaram bastante na parte de game também, NFTs, né, que nesse ciclo não está muito forte e também esse é um dos motivos para a Avalanche não ter uma performance tão boa nesse ciclo. Olha lá, eles focaram bastante nessa parte de desenvolvimento de jogos e games, né, que não está muito forte nesse momento. Então, uma das principais receitas da Avalanche vem dessa parte do seu ecossistema, né? Eles focaram mais numa linha que não está sendo muito forte nesse ciclo e por isso, da parte fundamentalista, ela ficou bem atrasada comparada às suas concorrentes. Mas falando um pouco sobre os riscos da Avalanche, quais são os riscos dessa moeda? Bom, um grande risco é que ela ainda está na sua parte inflacionária. É claro que a pior parte já passou, né, da liberação de tokens da Avalanche, mas ela está aí no meio do caminho, né? E ela vai ter uma inflação contínua até ali 2030. Então, ela vai ter uma liberação de tokens aí de forma contínua. Outro problema, né, é que boa parte dos tokens, sim, são extremamente concentrados, né? 20% para o time, mais 18,5% na fundação, mais 10% em parcerias estratégicas, 5% de airdrop. Então, existe uma alta concentração dos tokens, né, nas mãos de poucos. Tem investidores sementes, vendas privadas, então a maior parte dos tokens está nas mãos de poucos e daqueles investidores iniciais. E vocês sabem, né, que eles vão estar vendendo ao mercado sempre que tivermos valorizações da moeda. Então, por isso, né, que a alta da Avalanche não costuma ser muito sustentável, porque ela é um token inflacionário que não está tendo muita demanda na parte do DeFi, apesar de ter um crescimento agora nesse curto espaço de tempo, mas não costuma ser um crescimento contínuo e ela focou na narrativa que ficou fraca nesse ciclo. Mas então, por que eu quis trazer sobre essa moeda? Justamente para alertar vocês sobre esses riscos, né? Porque também existe uma coisa no mercado que nem sempre o preço representa aquele fundamento, né? Quando a gente entra numa fase mais eufórica do mercado, onde nós estamos enxergando que o mercado está querendo entrar nessa fase mais eufórica. Ainda mais olhando para o valor total de mercado das altcoins que está ali em topo histórico, né? Se a gente fizer um rompimento deste topo histórico, a probabilidade é de uma projeção de continuidade de alta. E nessa fase, do jeito que está o preço de Avalanche, ela vai querer continuar subindo, né? E ganhando mais e mais valor. Então, a única coisa é esse alerta para tomar cuidado para não ficar preso nessas altcoins que sim vão se valorizar bastante, mas que na prática não são tokens realmente úteis e que tem algum fundamento de fato, né? Apesar de que ela tem alguma utilidade, não é uma meme coin, as suas concorrentes hoje estão muito melhores. Mas ela tem essa vantagem da adoção e dos lançamentos dos ETFs e por isso também pode ter uma valorização nesse sentido, porque o institucional vai querer comprar Avalanche e ele já está comprando provavelmente. E na parte da análise gráfica em si, né, a Avalanche, por que eu comprei ela? Simplesmente por uma questão gráfica, porque ela tinha feito essa acumulação, fez o rompimento aqui dessa resistência extremamente importante e ela entrou numa fase de expansão de preço mais uma vez. Nesta barra aqui, eu esperei alguns dias, fiz a entrada em 28 dólares nestas duas barras aqui e agora já estamos surfando uma alta dentro da nossa comunidade, mas saibam que essa é uma alta temporária e curta, né? Ó, já pegamos aí uma alta de 26% desde o rompimento e a projeção ainda é de continuação de alta, mas eu tenho que tomar muito cuidado nesta moeda porque as altas dela são curtas, né? Geralmente de 28 dias, como foi esta alta aqui, ó. No total durou 42 dias antes de uma inversão, mas o período mais importante é este daqui, quando ela faz esse rompimento aqui, faz um reteste de rompimento para depois entregar essa alta. Neste período, ó, foram 18 dias onde ela subiu ali cerca de 72%. Nada mal, mas não é uma moeda para você ficar segurando e casar com ela, né? Inclusive aqui, ó, ela fez o topo duplo, ela fez o topo, entregou essa correção extremamente forte, fez o segundo topo e aí aqui era hora de cair fora da moeda. Então a moeda, antes de inverter uma tendência, ela também vai dar sinais. Eu mostrei para os alunos da RCC, os membros também, sinais extremamente importantes que dá para antecipar correções no mercado cripto, né, com outros mercados. Se você quiser fazer parte da comunidade, conversar com um especialista
do meu time. Eu vou deixar o link na descrição para você responder o formulário e ver se faz sentido você entrar no RCC ou não. Então agora respondendo a pergunta, será que vale a pena entrar em Avalanche agora? Olha, depende da ótica. Se for alguém que não tem muito tempo de acompanhar o mercado, quer comprar para médio e longo prazo, definitivamente não vale nem um pouco a pena comprar Avalanche. Mas para aqueles que querem fazer um position trade, sim, pode ser interessante se posicionar nessa moeda mesmo depois de rompimento, ainda mais quando ela faz alguns recuos no gráfico. Então, de forma simples e concreta, é basicamente uma entrada de análise gráfica e não por uma parte de fundamento. Então, o meu veredito final sobre Avalanche, que rufem os tambores, é nota 6. Então, eu dou uma nota 6 porque da parte fundamentalista ela não é muito boa, seus concorrentes estão melhores, né, estão mais atualizados, só que ela tem a vantagem do institucional e os ETFs, né, está tendo alguma movimentação e eles estão voltando a movimentar seu ecossistema, lançando algumas soluções, principalmente para o mercado do Oriente, e graficamente falando, ela está muito bonita e querendo entregar algo. Só que a nota 6 é justamente porque ela não é aquele ativo para você comprar e segurar por muito tempo, né? Enquanto o Bitcoin é nota 10, a Avalanche está ali na nota 6. Mas agora me diz aí nos comentários, você gostou desse formato de vídeo? Você quer outras moedas e outras análises? Deixa aí nos comentários qual moeda você quer saber, porque assim podemos transformar isso daqui em um quadro no canal e até aprimorar ele com as suas sugestões, fechou? E para você que está procurando um ambiente confiável para negociar as suas criptomoedas, eu recomendo a plataforma da Crypto.com, que é um ecossistema dentro do mercado cripto. Eles têm a parte de exchange, tem a parte de cartão, tem a parte de wallet também, e é possível utilizar todo esse ecossistema dentro do mercado cripto. Então, estou mostrando aqui por dentro da própria corretora da Crypto.com, pegando aqui o Bitcoin, mas eles têm uma série de outros ativos, né? Eu vou pesquisar aqui a Avalanche, né, que eu analisei aqui no vídeo. Podemos ver que tem a parte gráfica, tem aqui o preço da moeda, né, a quantidade, né, para enviar uma ordem de compra ou venda. Eu posso fazer a transferência de saldos de cripto direto aqui para a corretora, né? Assim eu não preciso converter para real. E aqui as taxas são zero, né? A Crypto.com também tem o seu aplicativo, né, para celular. A Crypto.com também tem um outro aplicativo de celular. O ideal de todo esse ecossistema deles é fazer as compras de moedas aqui dentro da corretora, porque tem as melhores taxas e os melhores preços. E se você quiser gastar, por exemplo, o seu lucro de cripto, você pode utilizar o cartão deles, que hoje eles fizeram uma mudança e recarrega diretamente com criptomoedas. Então não precisa fazer conversão para real. E vocês sabem, né, da vantagem disso daí. Para aqueles que são entendedores, sabem do benefício de não converter para real as suas criptomoedas. Então eles relançaram o cartão deles, né, com taxa zero de IOF, ou seja, não tem aquela taxa, né, que outros cartões internacionais possuem na hora de fazer conversões. Você tem o reembolso, né, da Netflix, do Spotify, e dá para receber até 8% de cashback nas compras. Qual que é a vantagem desse cartão? Hoje não precisa converter para real, você só pega lá, transfere suas stablecoins, recarrega o cartão e gasta na moeda local. Pode ser em dólar, euro ou pode ser em real também. Esse é um cartão muito bom para quem vai fazer viagens, né? Eu fiz o pedido do meu mais uma vez, né? Eu já tinha esse cartão anteriormente, aí eles fizeram a mudança, eu pedi esse novo cartão para testar e realmente trazer para vocês a experiência sobre esse novo cartão. Então, para quem quiser abrir conta, fazer o teste, né? Tem o QR Code aqui na tela e também o link na descrição para abrir conta na Crypto.com. Mas no mais é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, batendo no sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!